Bem-vindos ao Ateliê de Histórias. Agora nós iniciamos a nossa jornada compreendendo a criança de 11 anos de idade, a criança que entra no 5º ano de vida escolar do ensino fundamental. As histórias continuam a auxiliá-la no seu desenvolvimento anímico, e a história que nós vamos escutar agora é sobre o Buda, o Iluminado. Reservem um tempo significativo para escutar a história, pois ela é bem longa. Vamos à história? Buda, o Iluminado, o pacífico príncipe Siddhartha. Com a história de Rama, vocês conheceram um grande herói que venceu maus espíritos numa batalha. Mas agora vou contar a história de um homem pacífico que nunca matou ninguém nem fez mal a qualquer outro ser em sua vida. E esse homem foi um herói tão grande quanto o Rama. Naquele tempo, na Índia antiga, os guerreiros eram valentes na guerra e fortes nas batalhas. E embora os reis governassem seu povo com sabedoria e justiça, havia uma coisa que faltava: era compaixão e misericórdia. Por exemplo, quando um guerreiro via um inimigo caído, ferido no campo de batalha, ele o mataria em vez de poupar-lhe a vida. E se um homem estivesse morrendo de fome, um estranho não o ajudaria nem lhe daria alimento. As pessoas eram corajosas ou covardes. Eram fiéis à verdade ou mentirosas. Eram justas ou injustas. Mas não eram bondosas nem amáveis. Não tinham piedade pelo sofrimento alheio. Na cidade celestial onde moravam os deuses, uma alma chegou-se a Brahma, Vishnu e Shiva e disse: Eu quero ensinar os homens da terra piedade e compaixão, pois eles são cruéis e sem coração e nem sabem que são assim. Brahma respondeu: Só uma alma muito especial pode se tornar mestre de bondade e piedade. Só quando você sofreu todas as dores e todas as tristezas que o povo sofre, só então você pode se tornar esse mestre. O nome desse mestre é Buda. Para se tornar um Buda, um mestre de compaixão e misericórdia, é preciso passar por muitas dificuldades e sofrimento. Você quer assumir tudo isso? E a alma respondeu: Sim, eu quero. No devido tempo, Brahma permitiu que nascesse na terra a alma que queria tornar-se um Buda, um mestre de misericórdia e compaixão. E Brahma lhe disse: Quando você voltar ao céu, será maior que os deuses. Até mesmo nós, os deuses, nos inclinamos diante de um Buda. Naquele tempo, vivia na Índia um rei, cujo nome era Suddhodana. Sua mulher se chamava Maya, e uma noite ela teve um sonho. Via-se cercada por uma multidão que se curvava diante dela. Quando contou seu sonho ao rei, este chamou os maiores sábios do reino para que lhe dissessem o significado do sonho. Os sábios formaram um conselho e, depois de conversarem uns com os outros, o mais velho disse: Alegre-se, rainha Maya, você terá um filho que será grande entre os homens. Os sábios continuaram: Mas seu filho terá de escolher entre 2 tipos de grandeza. Se ele ficar na corte do rei Suddhodana, vai se tornar um poderoso governante. Suas conquistas irão até os mais longínquos cantos da terra, e muitas nações vão chamá-lo senhor e chefe. Mas ele também poderá fazer algo diferente. Ele pode renunciar ao trono, à glória, à fama e aos tesouros, e se tornar um humilde mendigo. Se ele fizer isso, será um grande mestre. Vai tornar-se um Buda, que quer dizer aquele que está repleto da luz da mais alta sabedoria, ou o Iluminado. Quando ouviu isso,
o rei ficou muito feliz, porque seu filho seria, em qualquer dos casos, um grande homem, um homem famoso. Mas também decidiu que faria tudo para que ele se tornasse um poderoso governante, em vez de um mendigo sem lar. No tempo certo, nasceu o filho da rainha Maia. Mas, embora ela não soubesse, naquela criança estava a alma que passara por muitos sofrimentos em outras vidas, a fim de se tornar um Buda. O menino recebeu o nome de Siddhartha e aprendeu tudo o que um filho de rei precisava aprender, como, por exemplo, a conduzir uma carruagem e a usar o arco e a flecha. No entanto, Siddhartha não se comportava como os outros. Às vezes, numa corrida de carruagens, quando seus cavalos estavam bem à frente dos outros, ele parava de propósito e deixava outros vencerem. Ele não achava graça em fazer seus cavalos correrem quando via que estavam suando e resfolegando de tanto esforço. E embora as flechas de Siddhartha sempre acertassem no alvo quando este era um pedaço de madeira, o príncipe se recusava a caçar e a treinar sua habilidade em animais vivos. Os outros jovens nobres da corte riam muitas vezes do futuro rei que se negava a caçar os animais da floresta. Um dos jovens da corte de Suddhodana era Devadatta, o primo de Siddhartha. Ele era muito orgulhoso de sua habilidade com arco e flecha e estava sempre pronto a testá-la em qualquer animal que visse. Um dia, Devadatta estava no jardim do palácio quando viu um bando de cisnes selvagens voando. Achando que as aves brancas no céu azul formavam um ótimo alvo, pegou logo o arco e a flecha. Atirando, acertou na asa de um cisne. Este voou cada vez mais devagar e foi, flutuando, cair em outra parte do jardim, perto do príncipe Siddhartha. Quando Siddhartha apanhou o cisne, sua asa sangrava. A princípio, ele deu um silvo e pareceu feroz, mas um simples toque da mão de Siddhartha o acalmou. Siddhartha retirou a farpa da flecha e passou um unguento na ferida. Nisto chegou um servo e disse: Meu amo, o príncipe Devadatta acertou um cisne e o viu cair nesta parte do jardim. O senhor não o viu, príncipe Siddhartha? Siddhartha respondeu: Sim, este é o cisne, e vou salvar sua vida. Devadatta não pode ficar com ele. Quando o servo entregou a mensagem a Devadatta, este ficou muito zangado. Foi até Siddhartha e exigiu o cisne de volta. Mas Siddhartha se recusou a entregá-lo. Por fim, os dois príncipes concordaram que sua disputa deveria ser resolvida pelos sábios da corte. Ao ouvirem toda a história, estes disseram: Realmente, quem salva a vida de um ser vivo tem mais direito a ele do que quem quer matá-lo. E assim, Siddhartha cuidou do cisne até que ele pudesse de novo voar. Caminhada além das muralhas do palácio. O rei Suddhodana, pai do pacífico e bondoso príncipe Siddhartha, não queria que seu filho se tornasse outra coisa senão um grande guerreiro que conquistaria muitas terras. Certamente, ele não queria que seu filho se tornasse um Buda que viveria como um mendigo sem lar. De modo que ele perguntou aos sábios da corte: Que posso fazer para assegurar que meu filho se torne um grande rei, em vez de um mestre que viverá na pobreza? Os sábios responderam: O príncipe ainda é jovem. Até agora viveu num belo palácio, com esplêndidos jardins. Não viu pobreza, nem viu uma pessoa velha ou doente. Não viu a morte de ninguém,
nem um corpo morto. Se o Senhor quer resguardá-lo, tudo tem de continuar assim. Ele não deve ver sofrimento, velhice, doença ou morte. Se ele chegar a ver qualquer uma dessas coisas, com certeza ele partirá. Então, o rei Suddhodana fez tudo para que fosse impossível a seu filho ver alguma coisa triste ou alguém sofrendo. Só eram permitidas na corte pessoas jovens, saudáveis e belas. Em volta do palácio, o rei construiu não uma, porém 3 altas muralhas, a fim de que seu filho não tivesse a oportunidade de vislumbrar morte ou doença do povo que vivia fora dali. Dentro das muralhas, no palácio e no jardim, havia todos os prazeres e distrações possíveis para o príncipe: jogos, teatro, música e competições. E ninguém tinha licença para falar em doença, morte ou tristeza em sua presença. Siddhartha parecia bem contente com essa vida agradável. Tornando-se adulto, casou-se com uma linda princesa. Ele estava tão feliz que seu pai achou que não precisava mais se preocupar. Mas um dia, o príncipe avisou que queria sair em sua carruagem para fora das muralhas do palácio e passear pela cidade. Sabendo disso, o rei Suddhodana mandou imediatamente à cidade arautos comunicarem que quando o príncipe Siddhartha saísse pelas ruas, ninguém que estivesse velho ou doente deveria aparecer. O rei também ordenou que não houvesse funerais e que as pessoas vestissem suas melhores roupas e enfeitassem as casas com flores. Chegou o dia. A carruagem do príncipe Siddhartha saiu pelas ruas. A seu lado ia Shana, seu cocheiro, que guiava os cavalos. Por onde quer que eles passassem, havia uma multidão de pessoas jovens e saudáveis. Mas, quando a carruagem virou uma esquina, apareceu um velho trôpego bem à sua frente. Ninguém sabia como ele surgiu ali, e o povo, mais tarde, disse que foi um dos deuses que tomou forma humana, mas, quem quer que fosse, era um velho curvado pela idade, com cabelos brancos, pele enrugada e vista turva. Então Siddhartha perguntou: que aconteceu com este homem para ele ser tão diferente dos outros? O cocheiro Shana só podia responder dizendo a verdade. Este é um velho. Todas as pessoas ficam assim quando vivem muito tempo. Ao ouvir isso, o príncipe ordenou ao cocheiro que dirigisse a carruagem de volta ao palácio. Já não achava mais graça nos jardins, nos divertimentos e prazeres. Por muitos dias ele ficou profundamente pensativo. Passado algum tempo, Siddhartha foi dar outro passeio em sua carruagem, com Shana ao seu lado. A multidão nas ruas era jovem e saudável, porque o arauto do rei tinha avisado de novo que não era permitido que velhos e doentes saíssem nesse dia. Porém, mais uma vez, aconteceu uma coisa contra as ordens do rei. Por onde a carruagem ia passando, surgiu na rua um homem com face pálida, a pele coberta de erupções, as mãos trêmulas, e ele só conseguia andar apoiado num bordão. Ninguém sabia quem ele era, de onde viera e para onde fora depois. Quando o príncipe Siddhartha viu aquela figura digna de pena, perguntou ao cocheiro: que aconteceu com este homem? Shana respondeu: ele deve estar doente, sofre de alguma doença. E Siddhartha disse: doente? Doença? O que significa isso? De que nunca ouvi falar? Então Shana explicou que qualquer pessoa podia, a qualquer hora, ficar doente, que ninguém está a salvo de uma doença. Ao ouvir isso, o príncipe disse ao cocheiro que guiasse a carruagem de volta ao palácio. Ele estava triste, já não achava mais graça nos jardins e nos prazeres.
quando pensava como as pessoas sofriam de todo tipo de doenças.